Muita coisa pode acontecer em uma década. Para a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, a FETANSE, esse período foi de intensa transformação e desafios. Estes anos se iniciam com a ascensão e conquista de direitos, e mais recentemente, são marcados pelo desmonte de conquistas históricas da classe trabalhadora e também pelo declínio da própria democracia. No meio de tudo isso, o destaque foi a resistência do ramo dos servidores públicos municipais do Ceará. Nossa trajetória se inicia no 7º Congresso da FETANSE, que aprova um novo plano político institucional para a federação. Entre os destaques, a profissionalização de sua gestão, a montagem de uma equipe técnica que assessoraria a entidade nos planos institucional, comunicacional e socioeconômico. Esse começo de mandato também seria marcado pela inauguração da tão sonhada sede própria da FETANSE e pela celebração da força da instituição, que assumia sua posição entre as entidades sindicais que protagonizavam a batalha da classe trabalhadora por direitos. Com essas estratégias, a FETANSE conseguiu fortalecer muitas das nossas lutas e os nossos sindicatos municipais, compreendendo que aquela luta lá no município, muitos gestores entenderam que aqueles trabalhadores não estavam sozinhos, que junto com aqueles sindicatos, junto com aqueles trabalhadores, estava uma federação com visibilidade estadual e com condições de fazer denúncias com maior repercussão de práticas antissindicais, de violação de direitos e de luta por mais direitos. Então, isso, sem dúvida, fortaleceu a luta dos servidores municipais do estado do Ceará com repercussão nacional. Entre os destaques da nova política sindical implantada nesta década estão as jornadas estaduais. Realizadas anualmente, os encontros são um espaço de organização e atualização das estratégias de luta da federação. Em sua primeira edição, em novembro de 2011, a jornada focou nas discussões relacionadas ao tema trabalho decente. Nos anos seguintes, os eventos massivos, que contavam com representação dos sindicatos filiados em todo o Ceará, debateram os temas: saúde no trabalho e combate ao assédio moral, em 2012, Previdência Municipal, em 2013, Direito Humano à Liberdade Sindical e Trabalho Digno, em 2014, Gestão Municipal e Financiamento do Serviço Público, em 2015, Resistência Sindical, em 2016, o Desafio Sindical em Tempos de Desmonte dos Direitos, em 2017, em defesa da democracia e dos serviços públicos frente à criminalização dos que lutam, em 2018, Transformações no Mundo do Trabalho e o Futuro das Organizações Sindicais, em 2019. Espaço tradicional de organização da luta sindical do ramo dos servidores municipais do Ceará e um dos elementos mais importantes da estratégia da FETANSE, os encontros regionais, realizados periodicamente diversas vezes ao ano junto às 10 macro-regiões em que se organiza e divide a federação, ganharam ainda mais protagonismo. Só nesta última década, foram centenas de encontros, milhares de representantes sindicais passaram por estes espaços de análise conjuntural, formação e celebração das lutas. Hoje, as regionais em que se divide a federação são Sobral, Ibiapaba, Crateús, Jaguaribe, Iguatu, Cariri, Sertão Central, Itapipoca, Maciço de Baturité e Metropolitana. Por meio de seminários, encontros, rodas de conversa, processos preparatórios para marchas e jornadas, discussões sobre conjuntura e caravanas, a direção da FETANSE deu diversas voltas no estado. Uma amostra de que o último período foi construído a muitas mãos e na base de muito debate e diálogo com as organizações sindicais filiadas. A FETANSE não recuou na organização dos trabalhadores, a FETANSE não recuou na greve, a FETANSE não recuou nas denúncias. Quando os trabalhadores querem se organizar, eles têm condição de junto enfrentar os cenários mais adversos e não desistir daquilo que a gente acredita. E a FETANSE é uma prova disso. A força do ramo dos servidores municipais do Ceará também é provada nas ruas, a exemplo das marchas anualmente realizadas pela categoria desde 2010. Nestes 11 anos,
as passeatas cresceram ainda mais e o processo de preparação das mesmas se tornaram verdadeiras campanhas e foram acompanhadas ainda de ricos debates e da construção de plataformas de luta. Foi assim em 2011, quando foi levado às ruas a defesa do trabalho decente, em 2012, com a explosiva e midiática temática do combate ao desmonte dos municípios após as eleições, em 2013, no combate à precarização do serviço público municipal, uma referência aos riscos que a terceirização representa aos direitos da classe. Em 2014, as bandeiras foram levantadas em defesa dos direitos humanos, da liberdade sindical e do trabalho digno. Não foi diferente em 2015, quando a passeata foi carimbada pela luta internacional dos movimentos social e sindical de combate às desigualdades tributárias por meio da campanha de mídia e marcha intitulada Vire o Jogo, é hora de justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público. Já em 2016, a luta contra o desmonte dos municípios e dos direitos volta à tona. Em 2017, era hora de realizar a Marcha da Esperança, serviços públicos são direitos da classe trabalhadora, que marcava a unidade dos movimentos social e sindical na luta contra os retrocessos. Em 2018, ganhava as ruas o tema, em defesa da democracia e dos serviços públicos frente à criminalização dos que lutam. E em 2019, pela primeira vez em formato regional, com 10 marchas locais e uma marcha estadual, os municipais marcharam contra a destruição da Previdência Social. A marcha, ela nos proporciona essa energia, essa vontade. É um momento contagiante, onde a gente está próximo do outro, onde a gente sente a energia um do outro e a vontade de lutar e de querer mais. É um momento único, é um momento onde a gente está junto com os demais em prol de uma causa. E nesse sentido, a FETANSE se consolida como uma entidade mobilizadora, como uma entidade de rua, como uma entidade que impulsiona os trabalhadores a ocupar as ruas para reivindicar seus direitos e a inconformidade, denunciando as políticas neoliberais, as antirreformas colocadas, impostas aos trabalhadores. No rol de campanhas salariais lançadas neste último período, a FETANSE levou em consideração a necessidade de avançar nas conquistas, seja por meio da instituição dos PIS salariais, dos planos de carreira ou mesmo na luta pela conquistas de políticas públicas nos parlamentos municipal e nacional que viessem a garantir os direitos de diversas categorias do serviço público. Entrava em cena também, pelo menos de 2015 em diante, o enfrentamento direto da conjuntura antipovo que se desenhava. Ponto alto da luta do ramo dos municipais, as campanhas salariais da última década tiveram como temas. No fim de 2011, a campanha salarial 2012 era lançada, trazendo como meta a efetivação do trabalho decente. Em dezembro de 2012, foi lançada a campanha de 2013, com o tema Prefeito, negocia, de grande sucesso midiático. Ainda em 2013, em dezembro, a campanha 2014 era lançada, destacando o combate à precarização com o slogan Precarização é gol contra. Para enfrentar os retrocessos, o grito da campanha salarial 2015, lançada no fim de 2014, foi Eu quero mais direitos. Por sua vez, a campanha de 2016, apresentada no fim do ano anterior, foi lançada em diálogo com a marcha e a mobilização Vire o Jogo, com discussões sobre justiça fiscal, desenvolvimento e investimento público. No fim de 2016, é apresentada a campanha de 2017, e a tônica não poderia ser outra. O slogan da campanha passa a ser Resistir e lutar por municípios decentes para todos e todas. A campanha de 2018, sempre apresentada ao fim do ano anterior, trazia o tema Juntos vamos reconstruir o Brasil. Adiante, a mobilização de 2019 surgia com a proposta Todos juntos em defesa dos direitos e dos serviços públicos. Em 2020, a temática refletia o momento, com a proposta A esperança está na rua, é tempo de derrotar o neoliberalismo e defender o serviço público. 2021 e seus desafios e restrições coloca na dianteira a discussão Levante e lute, vamos juntos defender a vida, os serviços e os servidores públicos. E em 2022, a proposta vem a ser Prefeito, respeite os servidores e as servidoras, reajuste salarial e valorização já, que marcava também a retomada das ruas
após a pandemia de Covid-19, que foi iniciada em março de 2020. E a gente tem tido bons resultados nessas campanhas, principalmente agora que a gente vive anos de retrocesso, aonde todo dia a gente acorda com um novo direito sendo retirado. Então, as campanhas salariais, ela tem sido de suma importância, né, para que a gente possa, além de estar conquistando, mas também mantendo os direitos que a gente conquistou a duras lutas. E nesse sentido, as nossas campanhas salariais, elas passaram a serem mais consistentes. Nós passamos a disponibilizar aos sindicatos filiados um conjunto de material com condições de cada entidade realizar uma bela campanha, desde jingle, de material para as redes sociais, material para reprodução impressa e com uma palavra de ordem, né? A luta por serviço público de qualidade, com a valorização dos trabalhadores e ainda, né, encantando as pessoas para a necessidade de acreditar que somente através da luta a gente pode mudar a realidade dos trabalhadores, a gente pode conquistar direitos. Um sopro de esperança tem sido as nossas campanhas salariais. Tradicionalmente dando força às lutas das mulheres, das pessoas LGBTQIA+, dos negros e negras, pessoas com deficiência e jovens, grupos que são alvos de processos de opressão do capitalismo colonial que domina o Brasil, o movimento sindical do Ceará realizou dezenas de agendas especiais ao longo destes anos. Foram campanhas em alusão ao Dia Internacional da Mulher, participação ativa nas marchas do 8 de março, nas paradas do orgulho LGBTQIA+, nas passeatas contra o racismo e o extermínio da população negra, nas mobilizações da juventude, entre outros. Tudo isso construído em parceria com os movimentos sociais, mobilizando e formando os municipais e liderando estas pautas de forma vanguardista no movimento sindical. Também tomava forma na federação as caravanas de apoio às greves, aos atos e aos movimentos dos servidores municipais do interior do Ceará. Com a iniciativa, mais que o apoio, chegava aos trabalhadores de diversos regionais e diversos ramos a energia necessária para entusiasmar ainda mais as batalhas que se davam nas cidades cearenses. Do ciclo de avanços nos direitos de 2011 a 2014, até a mudança conjuntural de 2015 em diante, mesmo diante de uma situação social perversa, de golpes nos direitos e na democracia, a FETANSE mostrou capacidade de lutar. Os sindicatos municipais mostraram resistência. Toda mudança, ela requer organização, mobilização e formação. E nesse intuito, as caravanas nos dão respostas positivas. Nos municípios, quando nos juntamos aos servidores local para denunciar muitas vezes a violação de prefeitos e prefeitas aos direitos dos servidores e também ataque à própria organização, as caravanas dão esse respaldo e contribui com essa mobilização local. Insatisfeita com os resultados da eleição de 2014, que colocaram novamente Dilma Rousseff na presidência da República, a direita nacional trama o golpe com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal, com a mídia e com tudo. Dilma é deposta e é sucedida pela implantação da Ponte para o Passado de Michel Temer, o verdadeiro desmonte dos direitos sociais e trabalhistas previstos desde a Constituição de 88. Diante disso, os movimentos sindical e social do Ceará precisaram ir às ruas para defender os direitos frente à implantação de uma política econômica ultraliberal. Vivo neste país fazendo política há 50 anos e eu nunca vi o clima de ódio estabelecido nesse país que foi estabelecido agora. Que esse povo que está aqui, que esse povo que está na rua, é um povo trabalhador, é um povo ordeiro, é um povo que paga as suas contas. Um abraço, gente! Desde então, até os últimos anos, com a ascensão de Jair Bolsonaro ao poder, as entidades filiadas à FETANSE, assim como a própria federação, participaram ativamente desses processos de enfrentamento. São 8 anos nas ruas e nas redes,
enfrentando o pandemônio do capital internacional que se aliou à direita conservadora, antidemocrática e golpista nacional. É importante a gente destacar que em nenhum momento a FETANSE teve dúvida de qual era o seu papel diante do cenário adverso que estava se implementando no Brasil diante do golpe de 2016. A federação criou em 2015 mais um instrumento de acompanhamento e engajamento dos servidores municipais, com o Observatório FETANSE, Controle Social e Acompanhamento de Políticas Públicas, as pautas nacionais e locais que atingem diretamente a organização dos trabalhadores estariam, a partir dali, sempre em debate. No centro desta estratégia, a preparação dos sindicatos e da própria entidade estadual para o enfrentamento das pautas bombas e das medidas que transformariam a vida dos trabalhadores do Ceará e do Brasil. Instalamos na FETANSE o Observatório FETANSE, que foi um espaço de debate, de formação dos dirigentes sindicais, diante daquele dinamismo todo de diversas ações que estavam em curso no Congresso Nacional para desmontar o Estado brasileiro. Desde o programa Ponte para o Futuro, a primeira reforma da Previdência do Temer, que nós conseguimos derrotar, junto com a classe trabalhadora, com os outros movimentos. A FETANSE foi fundamental nessa luta, porque nós fizemos inclusive marchas municipais, marchas regionais, nós fizemos toda a mobilização necessária para que os parlamentares naquele momento recuassem e a reforma do Temer não fosse aprovada. Inclusive parlamentares que defendiam não foram reeleitos. Também ganhou força na FETANSE a preparação de dirigentes. Foi assim com a realização de diversos ciclos formativos através da aposta na formação sindical. Entre os cursos desenvolvidos, iniciativas de longo prazo, como a Academia de Líderes, cursos de liderança juvenil no movimento sindical, cursos de liderança sindical, perspectivas e desafios e o curso O Novo Fundeb, como efetivar o direito à educação com valorização profissional. Ao apostar na política de formação, a entidade leva em consideração o papel fundamental da produção de consciência de classe junto à classe trabalhadora. Junto aos sindicatos filiados, as ações implementadas também levaram em consideração os desafios do momento, como debates técnicos relacionados à previdência, financiamento educacional, comunicação sindical, entre outros. Outro grande destaque da política formativa reside sobre a criação do projeto Saberes da Resistência, que vem organizar as iniciativas desenvolvidas de forma virtual. Esse novo ciclo de qualificação da FETANSE contou com o apoio de diversos sindicatos municipais, que ajudaram a custear a implantação da propositura. São formações que ajudam a fazer a defesa de direitos, que ajudam a fazer com que o sindicato promova atividades. Sem dúvidas, a formação promovida pela FETANSE ajuda em muito os sindicatos, os dirigentes, a promover as atividades do dia a dia dos sindicatos, a fazer a defesa dos direitos. Se nestes anos os ataques eram colossais, a resistência foi planetária. Desde o primeiro momento, trabalhadores ocuparam as ruas. Dos atos gerais fora Temer, que incluíam toda a pauta anti-retirada de direitos, até os enfrentamentos mais recentes contra o bolsonarismo, as ações da FETANSE e dos sindicatos filiados permitiam vitórias parciais da classe trabalhadora. O governo Bolsonaro apostou em 3 reformas: da Previdência, administrativa e uma nova trabalhista. A primeira conseguiu passar. Embora a batalha sindical e popular tenha sido grande, o texto principal da medida foi aprovado no Congresso Nacional, fazendo surgir na sequência a resistência contra a aprovação da regulamentação da reforma da Previdência Nacional nos municípios. A luta seguiu ainda com a derrota das medidas provisórias do governo, que propunham novas mudanças nos direitos trabalhistas, e com a derrota do maior ataque planejado contra o serviço público, a proposta de emenda à Constituição número 32. Mas, felizmente, a reforma administrativa não passou, e os servidores municipais do Ceará, com caravanas a Brasília, ações nas redes e atos nos municípios, foram fundamentais. Não tem sentido o sindicato ficar enclausulado dentro do escritório, dentro do seu espaço, enquanto no Congresso os deputados, senadores estão tirando nossos direitos. Então, todas as vezes que a FETANSE fez esse chamado, seja ele para ir à rua, para organizar a nível regional a luta, as passeatas necessárias, como também o chamamento para contribuir, para ir a Brasília, para fazer movimento no Congresso,
nós tivemos sempre contribuindo e chamando os sindicatos aqui do Vale do Jaguaribe, e comprovado que se os trabalhadores não tivessem ido às ruas, tivessem ido para o enfrentamento em Brasília, o nosso prejuízo seria muito maior. A pandemia do novo coronavírus, cujo marco é 2020, resultou em uma série de mudanças a respeito de como as pessoas enxergavam o mundo. Todos e todas foram obrigados a abrir mão da presença física em espaços diversos, no maior confinamento da história da humanidade. Com a Covid-19, muitos trabalhadores eram desafiados com o home office e outros tantos ocupavam a linha de frente de enfrentamento da crise sanitária de saúde, colocando suas vidas em risco para defender a existência coletiva. O desafio sindical era colossal e inédito. Diante disso, a FETANSE preparou sindicatos, criou pareceres, demandou o uso adequado de equipamentos de proteção individual, cobrou o pagamento de custos pelos governos do teletrabalho em casa, denunciou a violação de direitos e a segurança dos servidores, enfim, resistiu com o Ceará que trabalha. E aí vieram as lives, as plenárias virtuais, todas as ferramentas que naquele momento foi possível disponibilizar para que os sindicatos fizessem a luta. Então nós nos desafiamos a conversar com a sociedade através das telinhas, quer seja do computador, quer seja do celular. E em meio a tudo isso nós conseguimos fazer grandes atos virtuais, grandes mobilizações, fazer grandes redes de mensagem, pressionando o parlamento brasileiro a aprovar o novo Fundeb, uma conquista importante da sociedade em pleno momento de pandemia. Fizemos lives com mais de 10 mil pessoas ao vivo, reforçando as nossas lutas, reforçando a necessidade de não recuo para defender a vida, para defender os direitos da classe trabalhadora. Nós tivemos sindicatos que faziam reuniões, assembleias e levava pessoas para discutir essas orientações com os trabalhadores. Quando começou a ocorrer as primeiras pesquisas que determinavam o número de mortes, o tipo de contaminação, tudo isso nós fizemos de informação para os trabalhadores. Eu acho que o movimento sindical fez o seu papel, que era ir aonde o povo estava, dialogar. Então nós temos experiências de campanhas de base, de sindicatos que iam na comunidade convencer as pessoas a se vacinar. Se estamos todos aqui é porque uma tarefa foi cumprida por cada um desse Brasil, desse país. A FETANSE coordenou o maior movimento de rua e de redes conjuntos da história do movimento sindical do ramo dos servidores públicos municipais do Ceará, que se mobilizou em peso nos dias estaduais de luta organizados pela Federação. Trabalhando das pautas nacionais, anti-reformas neoliberais, até a defesa de direitos inéditos de diversas categorias, esta estratégia deu a exata dimensão da força do movimento organizado dos trabalhadores das cidades cearenses. Esta proposta se concretizou com milhares de atos municipais acumulados em pouco mais de uma década. Centenas de sindicatos organizados nas cidades que levaram milhares às ruas. De forma conjunta, teve espaço para a resistência contra as reformas da Previdência Trabalhista, a batalha contra o teto de gastos, a defesa da democracia e dos direitos sociais, a luta pelos pisos salariais de professores, agentes de saúde em endemias, profissionais da enfermagem, secretários escolares, outros trabalhadores da saúde, profissionais da gestão pública e técnicos diversos, entre tantos outros grupos. As mobilizações apontavam que eram necessários os reajustes salariais, os planos de carreiras e uma infinidade de anseios relevantes e coletivos. E essas conquistas só foram possíveis porque nós não desistimos de acreditar na força da organização dos trabalhadores. Nós não desistimos de acreditar na força dos servidores municipais. Nós não podíamos estar nas ruas, mas nós não saímos em nenhum momento da luta, nós não saímos em nenhum momento das redes sociais, nós não deixamos em nenhum momento de pressionar o parlamento, nós não deixamos de acreditar no nosso sonho de valorização e de serviço público de qualidade. Além disso, é importante estar destacando que tivemos uma importante vitória, que foi a derrota da PEC 32, a reforma administrativa que veio para destruir o serviço público e os direitos dos trabalhadores do serviço público. E nós, mesmo com todas as dificuldades do movimento sindical municipal, nós tivemos a compreensão da necessidade de organizar as caravanas para ir para Brasília, de fazer os atos
no Estado, de fortalecer e dar visibilidade a esse debate na base, no local de trabalho, para que os nossos dirigentes sindicais tivessem a altura, né, da luta necessária para que a classe trabalhadora, para que o serviço público municipal não recuasse nos seus direitos. A federação tem sido importante para a gente fazer os debates a nível nacional e ter a questão da política de rede. A política de rede que a gente faz o debate a nível nacional, do enfrentamento que a gente precisa ter, que legislações nós precisamos construir, e desce para o Estado na questão da organização estadual, e do Estado passa para os sindicatos, que o grande objetivo é a gente empoderar as nossas direções para estarem nas mesas de negociação, colocar na pauta, na ordem do dia, as mudanças nas legislações municipais e, consequentemente, nas pautas de negociação, que esse é o nosso grande objetivo. Nesta perversa e conturbada conjuntura, agravada nos últimos 8 anos, as greves explodiram de norte a sul do Ceará. A intransigência de prefeitos e prefeitas, o avanço do conservadorismo das gestões municipais, que acolhem o arroz salarial praticado desde Brasília, levam às movimentações históricas. Entre os destaques desta época, os movimentos por reajuste salarial e enfrentamentos mais duros, como na cidade de Icó, que, em 2018, viveu greve contra o corte de 50% da jornada e de salários de um grande grupo de professores. A violência da segurança municipal contra os trabalhadores virou manchete em todo o país, e a batalha se seguiu em um movimento de resistência que terá capítulo final na Justiça. Depois de mais uma década de intensas lutas, nós temos mais um grande desafio, o desafio das nossas vidas. Nós precisamos derrotar o bolsonarismo, nós precisamos derrotar o fascismo. O ódio não pode prevalecer. Nós precisamos reconstruir o nosso país. Tanta fome, tanta miséria, tanta carestia, desemprego, morte. Nós precisamos virar essa página. E a gente acredita que a reconstrução do nosso país passa por construir um outro projeto de país. E hoje, nosso maior líder, que tem condições de fazer uma grande articulação para a gente reconstruir com forças democráticas essa nossa nação, é o companheiro Lula. E assim chegamos ao fim desta revisão dos últimos 11 anos, que marca a segunda década do século XXI. Com 32 anos, a FETANSE segue fortalecida nas ruas e nas redes, e hoje representa a vanguarda do novo movimento sindical brasileiro, feito na coletividade e na diversidade. Resultado de uma condução sindicato feita a muitas mãos, corações e mentes. Uma construção popular, em articulação com parceiros e movimentos sociais. Hoje, a FETANSE é não só a entidade das servidoras, dos servidores, mas também a dos povos do campo e da cidade, dos jovens, adultos e idosos, das mulheres, dos negros, das negras, dos indígenas, das pessoas LGBTQIA+, das pessoas com deficiência. É de todos, é de todas, é de todes. E é fundamental que nós tenhamos sindicatos fortes. Nós precisamos que os trabalhadores compreendam que para reverter todos esses males, nós precisamos estar organizados. Nós precisaremos ocupar as ruas mais do que nunca, porque em um ambiente mais democrático, em um governo mais democrático, nós precisaremos fazer as maiores manifestações. Nós precisamos acreditar na nossa força, porque nós cuidamos da sociedade e nós precisamos apostar nesse projeto de reconstrução do Brasil. Vamos juntos, servidores municipais, vamos nos posicionar, vamos pessoa a pessoa dizer que esse país precisa de nós, não vamos desistir. A hora é agora. Vamos juntos, juntas e juntos, reconstruir o nosso país.